Oi, gente, eu sou a Miriam e hoje eu vim contar as minhas duas experiências com o nascimento dos meus filhos aqui em Portugal. Bora? E aí, povo, tão bom? Tão com paciência? Mais ou menos. Vamos conversar? Antes de tudo, seguinte, deixe seu like nesse vídeo. A conversa talvez seja longa. Você é bem-vindo a ouvir aí enquanto você lava uma louça, enquanto você dirige pro seu trampo. Mas deixa seu like aqui no vídeo, que no final a gente esquece, tá? Hoje eu vim contar para vocês a experiência do parto dos meus filhos aqui em Lisboa, Portugal. Tá? E eu tive duas experiências diferentes. Uma eu tive no sistema privado de saúde e outra eu tive no sistema público de saúde. Eu vou explicar um pouquinho o porquê dessas diferenças. Mas, antes da gente começar o vídeo, eu quero só abrir um parênteses aqui do porquê que eu tô fazendo esse vídeo. E não é pra falar mal do sistema português. Antes de você comentar, se você não gosta daqui, vai embora. Calma, eu vou explicar uma coisa pros portugueses e pros brasileiros. É o seguinte, eu tive uma experiência aqui com pessoas estrangeiras perguntando pra mim, você é brasileira, você mora perto da Amazônia? E não, gente, eu moro no extremo oposto, né? Eu morava no extremo oposto, eu sou do sul do Brasil, de Curitiba, e conheço, acho que, pensando rápido, 3 pessoas que já foram pra Amazônia. Mais ninguém, meu tio, meu outro tio, meu primo. Mais ninguém. Tá, então, tem pessoas de fora do Brasil que colocam a gente num bolo brasileiro, então achando que nós todos somos, sei lá, estamos perto da floresta, enfim, coisa assim. Outro comentário, nossa, mas você nem parece brasileira. Né, sendo que o Brasil é um país extremamente miscigenado, né, de muitos povos, muitas origens, muitas origens mesmo, muitos biotipos. Você vai ter o magrinho brasileiro, o gordo brasileiro, você vai ter o branco brasileiro, o preto brasileiro, você vai ter todo tipo de brasileiro, né, porque a gente vem de muitas origens diferentes. E as pessoas de fora às vezes conhecem um tipo de brasileiro e vão aquilo é brasileiro, você não parece brasileiro. E isso acontece, eu não tô falando que isso é um crime, que isso é ruim, não, mas isso acontece. O povo de fora às vezes vê o Brasil gigante do jeito que é, do jeito que nós conhecemos muita diferença cultural dentro do próprio país, linguagens diferentes, gírias diferentes, sotaques diferentes, comidas diferentes, enfim, né? O Brasil é muito grande, tem muita riqueza, muita cultura diferente. Então, por que eu tô falando isso? Porque muita gente brasileira coloca a Europa no mesmo bolo. É um bolo europeu. Então, eu vi uma vez naquela reportagem que falava que na Dinamarca não tem pobreza. Então, se eu for pra Europa, eu não vou achar um pobre lá. Existe esse tipo de pensamento, tá? Pasmem. Porque eu vi que lá na Alemanha, as casas, elas têm todos um sistema de calefação. Então, na Europa, ninguém passa frio, né? As pessoas sempre me perguntam, mas você tá com frio em Portugal? Mas aí as casas são quentes, elas são preparadas, né? Aqui em Lisboa, aqui perto de onde eu tô, gente, nem neva, tá? Muita gente não sabe, ó. Surpresa, não neva. Então, muito brasileiro coloca a Europa num bolo, e é geralmente um bolo de glamour. Na pandemia, eu via muita gente falando assim, porque aqui o pessoal, eles não respeitam as regras, aí deve ser tudo muito restrito, né? As pessoas devem obedecer, que é uma beleza todas as regras, né? Não, gente, aqui na pandemia tinha que ter polícia dentro dos mercados pra colocar ordem na galera toda, assim. Então, eu tô falando isso pra explicar que a Europa não é um bolo onde é tudo lindo, maravilhoso, tudo igual, tá? Os países são muito diferentes, as culturas são muito diferentes, as línguas são diferentes. Boa parte dos países faz parte da União Europeia, então tem um jeito de funcionar, né? É do euro, mas não é tudo igual, não, tá? E Portugal, que é onde eu vivo, tem muitas dificuldades, tá? É o país, a gente brinca que é o país pobrinho da União Europeia, né? Então, assim, antes que você me xingue de novo, gente, eu amo Portugal, fica aqui meu beijo de amor por Portugal, amo morar aqui. Mas muito brasileiro tem essa ideia de que qualquer lugar fora do Brasil vai ser tudo mil maravilhas, as pessoas não passam perrengue, elas têm acesso lindo à saúde, a tudo, e não é assim.
tá? Existem países melhores nisso, mas eu vou falar da realidade e principalmente eu vou falar da minha experiência, tá? Podem e existem muitas pessoas com experiências diferentes da minha. Então, antes de começar, eu precisei fazer essa grande introdução para deixar bem claro que eu vou falar da minha experiência, que eu amo Portugal, que eu não tô reclamando de estar aqui, que eu não sou uma brasileira chorona de barriga cheia, não, tá? Sei dos privilégios que eu tenho morando aqui, amo esse lugar, amo esse país, mas vamos ao que interessa, como é que foi ter 2 filhos aqui. Eu vou começar pelo relato mais recente, que é o da Elis, e depois eu vou explicar o porquê disso. A Elis, eu tenho uma série de vídeos aqui contando tudo que ela tem, como nós descobrimos, o diagnóstico, blá blá blá, tá? Mas vamos contar agora sobre o parto, o caminho para o parto, que foi: nós temos um seguro de saúde, então nós temos acesso à rede privada. O seguro de saúde funciona tipo um plano de saúde brasileiro, tá? Então, eu vou no médico, eu pago o médico, só que é um valor menor do que se fosse só particular. Então, nós temos o seguro-saúde e eu tive o Matheus pela rede privada. E quando fiquei grávida da Elis, falei, vou seguir o mesmo caminho, fui na rede privada de novo, só que nós descobrimos a doença dela. E em Portugal, nesses casos, você é passado para o sistema público de saúde, porque o sistema público de saúde tem bem mais recursos do que o sistema privado. Então, os melhores médicos estão no sistema público, de modo geral, né? Tem muitos equipamentos extremamente tecnológicos, enfim. Quando uma gravidez sai do que é tido como normal, você imediatamente passa para o sistema público de saúde, tá? Então, na Elis, comecei no privado, fui para o público. Eu fui indicado por uma maternidade, que eu já citei o nome aqui, mas hoje eu não vou citar, porque se vocês querem parar o vídeo agora e ter um breve resumo, a minha experiência não foi boa, tá, gente? Foi uma situação muito sensível que eu tava passando, tava grávida, minha filha não tava bem, era uma coisa muito grave, então eu estava muito sensibilizada. E assim, de modo geral, na parte pré-natal eu fui muito bem tratada, tá? A cardiologista que fazia as ecocardiografias toda semana em mim era um amor de pessoa, mesmo, muito querida, sempre conversava muito bem comigo, um amor de pessoa, tá? Já o médico obstetra, que era o presidente da multi-equipe que cuidava de mim, a minha experiência com ele não foi boa. Eu já relatei isso nos outros vídeos e eu não quero entrar muito em detalhes, mas tive né, a partir do momento que nós fomos firmes e falamos para ele que nós não íamos interromper a gestação, eu não fui muito bem tratada, eu não fui muito bem compreendida, e eu sei que é cultural dos portugueses não serem tão calorosos, não serem, ai, minha querida, coitada de você, e não era isso que eu tava querendo, tá? Mas eu tive algumas situações onde o médico foi extremamente grosseiro comigo, e teve toda a questão, por exemplo, do pré-natal, que era assim, eu tinha que cancelar tudo que eu tinha no dia para fazer a ecocardiografia e a consulta. Teve uma outra médica obstetra que fez a parte mais geral, né, tipo, quando eu tava chegando perto, fazia exame de toque, tirava as minhas dúvidas e tal. Uma querida também, tá? Uma querida mesmo. E assim, nessa parte pré-natal, eu ia fazer essas consultas, eu ia fazer ecocardiografia e no final eu tinha que fazer o CTG, né, que é a cardiotocografia, que são aquelas coisas que você coloca na barriga só para ouvir os batimentos cardíacos do bebê. E quando eu tinha que fazer isso, eu tinha que tirar o dia para fazer isso, porque era marcado para as 10 e eu era atendida às 2 horas da tarde, né, então isso é normal, eu acho que de sistema público, porque no Brasil eu sei que é a mesma coisa, né, então assim, eu tinha que tirar o dia. Só que por que pra mim isso era difícil? Porque tenho outro filho, né? Eu já tinha o Matheus nessa época, então eu tinha que pegar a babá pra ele, pra eu poder ir, porque ele não podia vir junto comigo nessas consultas. Então eu tinha que pegar uma babá, digamos que quase que pro dia inteiro. Tinha que achar alguém pra cuidar dele quase que o dia inteiro. Eu recorri muito a amigos que tinham essa disponibilidade, cada vez uma pessoa diferente. Tive amigas muito queridas que me ajudaram nesse tempo. Mas a pessoa tinha que ficar muito tempo cuidando dele, porque eu nunca sabia se ia ser uma coisa de 2 horas ou uma coisa de 6 horas, assim. Então, essa parte foi um pouco chata, mas, como eu estou falando, eu sei que no Brasil essa coisa de horário também é assim. O parto, tá? O parto da Elis foi um parto cesariana, agendado, com toda uma equipe preparada. Poderia ter tido um parto normal
com ela, desde que eu entrasse sozinha em trabalho de parto e a coisa evoluísse de forma fácil, qualquer intervenção seria arriscada. Então, ter que induzir um parto seria arriscado. Enfim, todas essas outras coisas, elas seriam arriscadas. Então, a única forma de eu ter um parto normal com ela é romper a bolsa e logo já evoluiu e logo já nasceu. Tudo tranquilo e lindo assim. Isso não aconteceu. Então, quando eu fiz 39 semanas e 7 dias, foi praticamente 40 semanas, eles até pensaram em esperar um pouco mais, mas ela já estava muito grande. Então, eles falaram, não, ela já tem tamanho, ela já aguenta. E eu fui pra cesárea, tá? E a minha experiência não foi boa, e eu vou contar por quê. Esse hospital que eu tava é um hospital que tem muitos alunos, e eu tava ciente disso, né? Então, principalmente no caso da Elis, desde o começo, muita gente já vinha assistir os meus exames, os meus ecocardiogramas, porque é um caso diferente, né? É muito raro você ver um coração nessas condições. São pessoas que estão aprendendo, é ótimo para eles que vejam, né? Que tenham esse conhecimento de como lidar quando são casos tão diferentes, né? Então, eu entendo que tenha muita gente, só que na hora da cesárea, eu tava sentada, só com aquela batinha, e gente entrando e saindo o tempo inteiro, e daí chegou a médica anestesista, falou assim, olha, eu vou abrir aqui porque eu vou ter que dar anestesia, e nisso eu fiquei lá completamente exposta, com a porta aberta da sala, com gente entrando e saindo realmente o tempo todo, e em boas palavras eu tava pelada, gente, ali, com todo mundo me vendo, e eu exposta, e eu com medo do que fosse acontecer, né, tinha a possibilidade deles não resistir, e eu sou uma pessoa, nessas horas eu sou muito calma, mesmo. Sou uma pessoa bem tranquila para esses momentos, tinha orado muito e tava de certa forma tranquila, só que daí a anestesista chegou e falou assim pra mim, olha, você não pode se mexer porque eu vou dar essa anestesia, você já teve outro filho, você sabe como funciona, se você mexer, eu posso, pode ter alguma consequência muito grave aqui pra sua coluna, daqui pra baixo, então não se mexa. E gente, eu jurava pra vocês que eu não me mexia. Eu tava assim, e ela falava assim, para de se mexer, isso é muito grave, para de se mexer. E eu segurava assim com os braços na maca, eu tava sozinha, o Thiago não tava comigo nessa hora, e eu segurava, e eu falava assim, mas aonde que eu tô mexendo? E nisso minha pressão foi subindo. Eu sou uma pessoa que eu tenho pressão baixa por natureza, nunca tive pressão alta, em nenhuma gestação eu tive pressão alta, e nisso minha pressão tava subindo, e eu já senti que eu não tava passando muito bem, que eu tava muito nervosa. E ela falava assim, não se mexe. E eu comecei a orar, eu tava quase chorando ali naquele momento ali, Deus, eu não sei aonde que eu tô mexendo, mas me paralisa nesse momento, eu não sei o que fazer. E nisso veio uma enfermeira muito, muito querida, sentou do meu lado, olhou pra mim, pegou na minha mão e falou assim, a bebê tem nome? Eu olhei pra ela e falei, tem, Elis? Porque eu tava, eu tava muito nervosa. Até, vocês veem que eu tô tensa falando disso, eu tô até gaguejando, porque eu não tenho boas lembranças assim, desse dia. Mas ela olhou pra mim e falou assim, da onde que vem esse nome? Ela começou a me tratar como gente. Perguntou de onde que eu era, de onde que veio o nome, se eu já tinha outro filho, como é que ele era. E ela conversando comigo, a anestesista conseguiu me dar anestesia sem me deixar paraplégica, paralítica, sei lá o que podia ter acontecido. Simples fato, sabe, de uma pessoa tratar a gente bem e ver que a gente tá nervoso e não querer só solucionar o caso, mas ver que tem uma pessoa ali, me deixou calma. Depois disso, assim, até esse momento, a anestesista tinha sido extremamente, assim, não é nem grosseira, mas muito direta. Você não pode se mexer, tá. Até deu uns mini gritinhos, assim, sabe? Mas, enfim, nada grave, tá? Nada grave mesmo. Daí, eu deitei e a anestesista começou a perguntar, olha, você tá sentindo a tua perna? Eu falei, eu tô sentindo a minha perna. Tá, mas você sente se eu faço assim? Você sente se eu faço assim? Se eu passo esse álcool gelado aqui no seu braço, se eu passo na sua perna, isso é a mesma sensação? E eu só lembro que, de repente, tudo foi ficando confuso e eu já não ouvia ela direito e eu olhava pra ela assim. E daí eu só passando mal. E nisso eu apaguei. Sim, eu desmaiei antes da minha cesárea. Gente, aconteceu. Quando eu abri o olho, estavam tentando colocar um tubo na minha boca e eu só lembro de eu tava já com os dois bracinhos amarrados assim, e eu só lembro de eu falar, não, e de eu tossir, e daí a médica anestesista falou assim, não, ela tá muito acordada, ela tá voltando, calma que ela tá voltando. E nisso eu fui voltando, e eu só falei, o que aconteceu? Daí ela falou assim, você tava com a pressão muito alta e depois da anestesia a tua pressão ficou muito baixa, e daí você desmaiou.
E nisso eu tentando me recuperar, entra um médico que foi fazer a cesárea, que é um médico que eu já não tinha gostado, mas que eu sabia que seria ele a fazer a cesárea, porque ele que tem experiência com anomalias fetais, então ele era a pessoa mais recomendada nesse caso, para que se tivesse alguma coisa ele saberia intervir ali na hora. Então assim, nesse caos, começou a cesárea e nisso o Thiago entrou na sala. E quando ele entrou, eu só falei assim, meu Deus, amor, quase morri. Ele, o que aconteceu? E eu devia estar branca, igual um papel, assim, meu Deus, o que aconteceu? E daí a médica anestesista falou assim, fica tranquila que eu não vou sair daqui. E ela pegou uma cadeira e sentou na minha cabeça e ficou olhando pra mim, assim, o tempo inteiro. Eu lembro que toda hora que eu olhava pra cima, ela tava olhando no meu olho, pra ter certeza de que eu tava bem. E a partir desse momento, ela foi um amor comigo. Em vez de falar, não se mexe, ela foi um amor. Querida, como é que você tá? Você tá passando mal? Daí eu falei, olha, eu tô um pouco enjoada. Então vamos colocar aqui algum remédio aqui junto pra ela não ficar enjoada. Calma. Elis nasceu. Eu não vou ser repetitiva aqui de contar tudo que aconteceu com ela depois que ela nasceu. Como eu já falei, tem 600 vídeos falando sobre isso aqui no canal. Se você tá vindo novo aqui, ó, maratona, tá? É linda a história da minha filha. Ela nasceu e eu muito preocupada com ela e tal, e eles só falaram, ó, pra uma primeira avaliação ela tá bem, já levaram ela. E eu falei, Thiago, vai junto. Eles falaram, não, o pai não vai junto, ele vai ficar aqui agora, com você. E beleza. Como eu já tinha tido uma cesárea antes, no Matheus, depois eu vou falar isso mais detalhadamente, ele nasceu e meia hora depois eu já tava no repouso, né? Já tinha saído da sala. Aí ele nasceu e começou a demorar pra eles me fecharem, demorar. E o médico mexia e tal, e eu comecei a sentir muita dor. Eu não sentia corte de faca, eu não sentia nada, mas eu sentia uma pressão enorme na minha barriga. E eu apertava a mão do Thiago com todas as forças que eu tinha, e eu ficava assim, ó, relaxa, não contrai, porque eu sentia tanta pressão e tanta dor que eu contraía a minha barriga e daí doía mais. E eu ficava assim, não contrai a barriga, não contrai, relaxa, respira. Eu mesma, me acalmando sem saber o que tinha acontecido. E passou 1 hora e o médico ainda tava lá, me fechando. E eu sabia que não tava tudo bem. Daí eu comecei, Thiago, pergunta o que tá acontecendo. Isso não é normal. Aí de repente eu ouço o médico falando assim, eu preciso do enfermeiro mais forte que vocês acharem aqui pelos corredores. Pede pra ele entrar aqui já. E o Thiago olhou pra mim e eu olhei pra ele e falei, o que tá acontecendo? E ninguém falava nada. A médica anestesista aqui comigo só falava assim, fica tranquilo, o médico sabe o que ele tá fazendo, essas coisas acontecem e são normais. Não é normal o médico sair gritando por um enfermeiro super forte. Entrou um enfermeiro todo bombadão, assim, e ele falou, ajuda a fechar isso aqui. E eu lembro, gente, eu senti uma pressão assim, enorme. Os dois apertaram a minha barriga com tudo, e logo depois disso o médico conseguiu finalizar ali o fechamento do corte. E daí ele pediu pro Thiago sair da sala. E quando o Thiago saiu da sala, eu ali, ainda meio passando mal, o médico, com toda... Como é que eu posso dar uma foto? Toda a delicadeza do mundo, só que ao contrário, virou pra mim e falou assim, olha, é o seguinte, teu útero tá muito fino, você teve 2 filhos muito seguidos, os 2 foram muito grandes, o teu útero tá muito fino, e a gente demorou muito pra conseguir fechar, então você não pode mais ter filhos, você entendeu? E eu deitada, eu falei, como assim? Daí ele falou, não é nada indicado que você tenha mais filhos, porque tudo pode arrebentar aí dentro de você. Alguma dúvida? E eu ali, assim, ó. Eu falei, não. Ele falou, então tá bom, obrigado equipe, eu tenho consultas pra fazer. E assim o médico saiu da sala. O Thiago tava lá fora, o médico encontrou com o Thiago e falou a mesma coisa pra ele. Falou, olha, é o seguinte, o útero dela tá muito fino, ela não pode mais ter filhos, tá bom? E o Thiago olhou e falou assim, tá, a gente pode fazer alguma coisa. Não, isso aí vocês vêm com o médico de família. E, assim, imagine... Né? Eu não quero dramatizar a situação, colocar um peso que não tem, mas eu demorei muito tempo, gente, para processar essa informação, né? Eu tava ali na minha vulnerabilidade e de repente, tá, você não pode mais ter filho. E sinceramente, eu não sei se eu queria ter mais um filho ou não, mas eu não queria receber essa notícia dessa forma, né? Eu sou uma pessoa que tem sonhos, que tem planos, que tá desesperada com a filha. Sabe, minha filha acabou de nascer, eu não sei o que vai acontecer com ela e eu já tenho que receber essa notícia desse jeito. Então eu achei de uma insensibilidade gigante do médico. Me perdoe quem acha que tá certo, porque a cultura é assim, porque é o jeito de falar. Gente, eu me senti muito, muito mal, tá?
E o que eu senti, ninguém vai tirar de mim. E eu tento apagar isso, graças a Deus, né? Eu não falo disso chorando, não falo com dor. Mas aconteceu dessa forma. Depois disso, na mesma maternidade, eu fui para um quarto onde tinham outras mães na mesma situação que eu, que eram mães que não estavam com seus filhos, que os filhos estavam na UTI. E o sistema de saúde, gente, extremamente sobrecarregado. E lá eu não tive ajuda, assim, de verdade. O Thiago só podia ficar comigo do meio-dia às 8, só que ele não podia ficar comigo esse tempo todo porque ele estava ficando com a Elis também. Então eu fiquei muito sozinha. Não podia ter outro acompanhante lá comigo, não podia. E eu também não tinha alguém pra, né, que ficasse comigo lá nesse momento. E assim, a gente era nesse quarto que eu tava, a gente era 8 mulheres. Algumas tinham feito parto normal, outras tinham feito parto cesárea. Tinha um quarto igual ao nosso, com mais 8 mulheres na mesma situação do lado. E para esses 2 quartos tinham 3 enfermeiras, tá? Eram equipes de 3 enfermeiras e elas não davam conta de ajudar. Então, eu lembro que eu não conseguia me levantar sozinha e quem me ajudou a levantar não foi nenhuma enfermeira. Elas eram bem grosseiras. Foram as mães que tinham tido parto normal, que não estavam com tanta dor, igual as mães que fizeram a cesárea, e elas ajudavam a gente a levantar. Chegou a comida pra gente e a senhora da Copa veio e deixou numa mesa que tinha ali no meio e falou, tem o nome de cada uma aqui nessa bandeja. E eu pensei, gente, como é que eu vou levantar? Eu não consegui levantar. Isso era o mesmo dia que eu tinha feito a cesárea, tá? Eu falei, gente, como é que eu vou levantar? E pra ir lá pegar essa bandeja, com muito custo eu consegui levantar. Cheguei até a bandeja. Quando eu fui fazer o movimento pra erguer ela, gente, eu vi estrela de tanta dor que eu senti na minha vida. E eu deixei a bandeja lá e falei, bom, não vou comer. Voltei ali pro meu leito e fiquei. E uma outra mulher que depois virou minha amiga, ela viu a situação e o marido dela tava lá, eles são brasileiros também, e ele veio assim, desculpa, eu não quero invadir aqui, mas você quer que eu traga pra você a tua bandeja? Eu falei, quero, por favor. E ele ajeitou tudo pra mim, pegou a mesinha que tinha do lado, colocou ali na cama, e eu comi aquele dia, porque o acompanhante de uma outra pessoa que me ajudou. Então, assim, eu não tinha ajuda pra ir no banheiro, pra tomar banho e tal, né, e estou reclamando, Mira, mas é sempre assim. Então eu vou contar pra vocês como que foi a minha experiência com a cesárea do Matheus. Tá, a cesárea do Matheus foi o oposto disso. Primeiro, que não era uma gravidez de risco, ele tava bem, tava tudo bem, fomos na rede privada, tá. Eu entrei em trabalho de parto nele, a bolsa estourou, eu fiquei 12 horas tendo muitas contrações, mas nada evoluiu e ele era muito grande, nós decidimos ir para cesárea. E no momento que eu cheguei no hospital para a primeira avaliação, eu também não gostei muito do atendimento do primeiro médico, tá? Que fez o toque e tudo, ele foi grosseiro, fez tudo com as portas abertas também. E, gente, mulher não... Desculpa, posso estar sendo aqui uma pessoa muito tímida e muito recatada, mas eu não quero que todo mundo veja meu corpo dessa forma. Entendo que os médicos precisam ver, mas, sabe, fechar uma porta, colocar algum lençolzinho na frente, sabe, não custa, sabe, gente, não é propriedade do hospital para ficar exposto lá, né? Mas enfim, isso aconteceu também na rede privada, né? E nesse primeiro médico eu não gostei muito dessa avaliação, mas depois disso, gente, fui muito bem tratada, sério, foi um outro tratamento, assim. A cesárea, como não evoluíram essas contrações, a bolsa rompeu 9 horas da noite, cheguei no hospital umas 11h30, mais ou menos meia-noite, e aí era, assim, passei a noite lá, o Thiago passou a noite comigo, tendo contrações, tentando dormir, mas eu não dormi nada, nem ele. Mas as pessoas muito solícitas, sabe? A gente ficou em um quarto só nós, não era dividido, então eu acho que isso também, né, fez outra experiência, e eu sei que isso não é possível na rede pública, então eu não posso comparar essas coisas, porque, enfim, necessidades diferentes, né? Mas a gente ficou muito tranquilo. Deu 6 horas da manhã, eu falei, eu não aguento mais de cansaço, não é nem de dor, é de cansaço. Você pode me dar uma anestesia só pra eu dormir? E a enfermeira veio e ela explicou por A mais B. Falou assim, olha, eu posso dar, só que a tua médica vai chegar aqui perto das 8. Se eu te der uma anestesia agora, você só vai poder ter a tua cesárea de tarde, né? Ou o parto à tarde. Se você aguentar mais um pouquinho, a médica já faz a tua cesárea. Eu falei, não, então eu aguento e tal, e todo mundo explicando muito, né? Então,
Fui pra cesárea. Gente, que ambiente gostoso, sério. A gente tava contando piada na sala. Foi com a médica que eu já tinha contato, então eu tinha confiança. Eu fui perguntando coisas pra ela e eu tava muito tranquila, gente. Tava muito tranquila. E eu só queria saber a hora que ela fizesse o primeiro corte, porque eu tinha medo de que a anestesia não tivesse pego. Imagina, assim, uma facada ali na minha barriga. Então eu só falava, já cortou? Já cortou? E assim, a médica contou pra mim, agora cortei, agora nasceu. Quando o Matheus nasceu, gente, a galera bateu palma na sala, trouxeram ele já pro meu colo, só deram aquela limpadinha no rosto, pesaram, já veio pro meu colo. Uma enfermeira já tava do meu lado e falou, olha, já coloca ele no peito, vamos fazer essa hora, né, que chama de golden hour, vamos fazer. Ela já posicionou ele certinho, ele fez a pega de primeira, gente. E foram horas maravilhosas. Eu acho que é o meu dia, um dos meus 2 dias preferidos da vida, é o dia do nascimento do Matheus. E foi muito legal. Sério, fui tratado com muito respeito, do começo ao fim. Depois, ele ficou comigo o tempo inteiro. Tivemos o nosso golden hour depois, quando eu fui pra área de, aqui chama recobro, né, que é a parte de repouso ali, que você não vai direto pro quarto, você fica ali do lado pra ser observada, né, depois da cirurgia. O Matheus ficou comigo o tempo inteiro, o Thiago ficou comigo o tempo inteiro, depois a gente foi pro quarto. E sim, tiveram enfermeiras que não estavam num dia bom, mas a grande maioria foi super querida comigo, me ajudaram no banho, me ensinaram como que eu podia limpar a cirurgia, enfim, tudo que vem junto com, né, quando a gente tem o filho, né, as coisas complicadas. Me ensinaram tudo sobre mim ali, né, sobre o meu corpo. Vinha a enfermeira ajudar a fazer a pega, ajudar, né, com o bebê. Eu lembro que a gente aprendeu a dar banho ali mesmo. E foi muito bom, gente. No segundo dia, teve uma pediatra que veio pesar e que veio medir, que veio avaliar ele, porque ele não estava ganhando muito peso, e ela foi meio grosseirinha, mas não, gente, eu não vou usar a palavra grosseira, eu vou dizer direta. Ela não me fez nenhum mal, ela não falou nada de errado, mas também não foi o jeitinho que nós brasileiras a gente tá acostumada, mãezinha. Não, ela foi mais direta, pum, ele tem ganhar peso, senão ele não vai sair daqui. Mas tudo bem. Nada de desrespeito, tá tudo ótimo. Então eu tive esse tratamento. Antes de sair desse hospital privado, eu recebi um calhamaço de folha, assim, ó, com um monte de perguntas. E era um checklist de coisas que eu precisava ter aprendido para ter alta. Então, você aprendeu a dar banho no bebê? Você aprendeu a trocar fralda? Falaram com você sobre amamentação? Você sabe fazer isso? Você sabe aquilo? O que fazer quando o bebê engasga? Como é que você faz para ver se ele tá respirando? Gente, sério, eu acho que eram 3 ou 4 páginas de um monte de perguntas e que eu tinha que assinar lá, que todo mundo veio falar comigo sobre isso. E no final eu tinha que assinar e tinha que entregar esse formulário. Veio uma enfermeira lá falar comigo sobre isso e todas as coisas que eu não tinha assinalado até então, ela sentou e ela me deu uma aula. Isso que ninguém explicou é assim, pra ver os sinais dele é assim, você tem que vir correndo pra cá se acontecer isso ou se acontecer aquilo. Gente, isso me deu muita segurança, né? Então, eu não vim fazer esse vídeo para reclamar do sistema público de saúde de Portugal. Não é esse o meu intuito. Mas eu vim contar as minhas experiências, onde uma foi boa e uma foi ruim. E eu explico o porquê que eu chego a essas conclusões e o porquê que eu fiz uma na rede privada e uma na rede pública. E, gente, eu sei de gente, tá, que, por exemplo, largou tudo que tinha no Brasil pra vir pra cá, em busca de uma vida melhor. Sei de gente que fez loucuras. Peguei o restinho da minha rescisão e só comprei a passagem, uma mão na frente e outra atrás. Porque brasileiro tem muito sonho europeu, né? Que nem eu falei, coloca toda a Europa num bolo só e chega aqui numa loucura. Sei de gente que veio pra cá grávida no final da gestação. E porque às vezes o que é vendido para nós brasileiros é que fora do Brasil é tudo perfeito, tudo funciona. E eu vou dizer, gente, não é assim, tá? Não é assim. Tem excelentes coisas aqui. Excelentes coisas, excelentes profissionais. Tudo que eu conto do caso da Elis, que também foi no sistema público de saúde, gente, foi outro tratamento. Foi maravilhoso de bom. Sério, maravilhoso de bom no sistema público de saúde. Então eu não tô falando que tudo é ruim. Eu tô falando que a minha experiência nessa maternidade que eu fui não foi boa, tá? E eu sei disso porque eu tive uma boa experiência para poder comparar. Então, o que eu tô falando é, cara, se você tá grávida, pensando em me ligar, ou coisa assim, você pense 2 vezes.
você tá muito vulnerável, isso não é brincadeira, a vida do bebê não é brincadeira, tá? É preciso dar o mínimo de estrutura pra criança, você precisa estar bem. Então, pense 2 vezes, sabe, se nessa situação, né, pra mim, o bom é que o mais difícil eu passei com o segundo filho. Que se fosse com o primeiro, que eu teria me apavorado e nunca mais eu iria querer passar por isso. Eu, com certeza, não ia ter mais um filho assim depois disso. Só pra fechar o que eu falei de não poder ter mais filho, isso ainda é um assunto sensível, porém, eu conversei com o meu médico de família e ele me falou totalmente outra coisa, tá? Ele falou que não é assim, que eu não posso mais ter filho, que agora eu não posso, mas que se daqui a um tempo, aí uns 5, 6 anos eu quiser, existem tratamentos para tentar engrossar o útero, enfim, existem algumas alternativas aí. E eu não sei, tá, gente? Eu não sei se nós vamos tentar ter mais um filho, se nós vamos para alguma outra alternativa, se nós não vamos tentar. Isso é entre eu e meu marido. E a gente tem bastante tempo para decidir sobre isso. Mas a verdade é que o médico não precisava ter me falado isso dessa maneira. É uma coisa que me choca um pouco até hoje. E esses são os meus relatos. Eu amo Portugal. Mais uma vez. Desculpa, gente. A internet é secar gelo, tá? Tem que ser repetitivo. Amo Portugal. Eu amo morar aqui. Não vim fazer um vídeo para xingar o sistema público de saúde aqui. Eu vim contar a minha experiência. Tenho 2 irmãs que moram no Brasil, que tiveram, uma teve 2 filhos, outra teve 3, uma pelo sistema privado, outra pelo sistema público. E também me contaram um monte de coisas. As 2 tiveram coisas boas e coisas ruins em ambos os sistemas. E toda vez que alguém me pergunta alguma coisa sobre isso, eu falo assim: você pode estar no melhor hospital do mundo. Se você pega uma equipe e uma enfermeira que tá num dia péssimo, e eles existem, gente, pra todo mundo, pra melhor e pra pior enfermeira, ela tem dias bons e dias ruins, tá? Mas se você pega alguém que é num dia péssimo, no melhor hospital do mundo, a tua experiência não vai ser boa. E se no pior hospital do mundo você pega alguém dedicado, que te trata com dignidade, que, sabe, que trata você como gente, você vai ter uma experiência ótima. Ou pelo menos muito melhor do que ela poderia ser. Então, não é que eu tô indicando tal hospital e que eu não tô indicando tal hospital. Não, tudo depende das pessoas que estiverem trabalhando ali, do humor delas, do jeito delas. E como eu falei, as enfermeiras no sistema público foram bem complicadas, tá? Mas eu entendo que não é culpa delas, é culpa de um sistema público sobrecarregado. 3 enfermeiras para atender 16 mães. Todas ali chorando porque estavam sem os seus filhos. Todas ali desesperadas, que tinham uma bomba para tirar leite para as 16 mães. Então a gente tinha que ficar revezando para ficar estimulando para descer o leite. E era um negócio, eu preciso da bomba. Não, mas a fulana agora precisa da bomba do outro lado. E, gente, uma bomba, 16 mães, 3 enfermeiras, caos. Não é culpa das enfermeiras, tá? Culpa de um sistema sobrecarregado. Então, gente, essa foi a minha experiência, foi o meu relato. Espero que tenha sido útil para alguém. Espero que os curiosos estejam satisfeitos. Tá? Deixa o like no vídeo, se inscreve no canal. A história da Elisa, apesar dessa cesárea caótica dela, é uma história linda e eu conto ela em vários relatos aqui. Pois esse caos todo, essa menina é um milagre poderoso, tá? Ela é uma coisinha mais linda da nossa vida. Eu falo que, né, um dos meus 2 dias preferidos na vida é o dia que o Matheus nasceu e o segundo é o dia que a Elisa veio pra casa. São, assim, os dias que eu posso dizer o cheiro desses dias pra vocês. É tão gostoso, foi tão forte que eles são na minha memória. Tenho amigas aqui com experiências totalmente diferentes. Deixe nos comentários se você teve filho no Brasil, se você já teve filho aqui em Portugal, qual foi a tua experiência, se você concorda ou se você discorda de mim. Espero que as tuas experiências tenham sido maravilhosas. E só peço respeito nos comentários. Tudo bem se as opiniões forem diferentes das minhas. E eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Beijo.